pessoal, nós estamos de volta com o Cristiano Almeida, contando pra gente um pouquinho do que Deus fez na vida dele. Desde que ele se converteu, na verdade Deus começou a fazer antes da sua conversão, né, Cristiano? E aí depois que você estava contando pra gente que passou esse momento da cirurgia, que você se converteu e aí no dia seguinte você foi buscar o resultado dos exames. E como é que foi? Foi isso, foi aquela expectativa de chegar ali para receber o resultado dos exames, né? Mas aí o médico chamou a equipe dele lá e os três analisaram ali o exame na minha frente. Eu ali um pouco ansioso para saber o resultado, né? Afinal a minha vida dependia daquilo ali, na minha família. E eles falaram, olha, Cristiano, a gente tomou uma decisão aqui, na equipe de médicos nós tomamos uma decisão. Nós não vamos fazer a radioterapia e nem a quimioterapia. Nós vamos te acompanhar durante 5 anos, nós vamos fazer vários exames de tempos em tempos e se realmente não tiver mais nada, se o processo tiver sido de cura, a gente não faz a rádio e nem a quimioterapia. Glória a Deus. Então aquilo ali, a felicidade tomou conta de mim, porque era tudo que eu estava pedindo para Deus, né? Eu falei, olha Deus, se for possível, que eu não faça esse exame, que eu tenho uma família e eu sei que é possível porque eu estou crendo na palavra do Senhor e a palavra diz que tudo é possível ao que crê e é nisso que eu creio, né? E aí a hora que eles falaram, eu acho que você não vai precisar, nós vamos acompanhar. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não vou precisar, porque eu já tenho isso dentro do meu coração, né? Essa cura eu já tomei posse dela. Glória a né? Deus. Então a gente começou a fazer aquela bateria de exame, de 3 em 3 meses eu fazia uma tomografia, ou exames de sangue, comecei a fazer exames de 3 em 3 meses, né? E com 1 ano que eu estava fazendo os exames, próximo de 1 ano, não tinha chegado nem a 1 ano ainda, veio aquela vontade de ter filhos, né? Falei, mas pairava ainda uma dúvida, né? Será que não atrapalhou em nada? Será que eu continuo tendo condições de ter filhos, né? E aí, conversando com o meu médico, ele falou, olha, nós vamos fazer um exame, um espermograma, que vai medir o nível da sua fertilidade, para ver se você vai poder ter filhos ou não. Vocês, a cirurgia foi em dezembro, vocês se casaram quando? Nós casamos no dia 1º de maio de 2004, foi um casamento maravilhoso, foi num sítio aqui em Sete Lagoas, né, que também foi um outro assim, milagre na nossa vida, que Deus providenciou tudo muito lindo. Vou trazer a Shirley para contar isso. Então foi muito lindo mesmo, aí depois você traz a Shirley para ela te contar. Mas realizamos o casamento naquela data, da forma como a Shirley falou, olha, foi o Senhor que marcou o nosso casamento para essa data e eu não abro mão dessa data, nós vamos casar nessa data. Foi a data original, aquela que vocês tinham marcado? Foi a data original que a gente tinha marcado o casamento. Uau. Aí casamos naquela data, ela mudou para Belo Horizonte, foi morar lá comigo, né? E a gente frequentando a igreja, recebendo palavra, crendo, né? E aí chegou nessa época de fazer o exame, né? O espermograma. E um exame meio complicado, né? Principalmente para um cristão fazer, meio constrangedor. E eu estava indo para o local de fazer o exame com a Sheila ao meu lado no carro e de repente ela falou assim, olha, não, tem uma coisa errada. Aí o Senhor usou ela mais uma vez, né? Ela falou assim, olha, não, eu acho que quando Deus faz um milagre, uma cura, Ele faz por completo. Vamos rasgar esse exame, vamos crer? Aí naquele momento nós paramos o carro, rasgamos o pedido de exames, voltamos para casa. Uau. E resolvemos não fazer esse exame. E ela parou de evitar. Aí passou 1 mês, a mulher começou a levantar de madrugada e atacar a geladeira. E comendo bastante, tô com fome, comendo muito à noite. Ela falou, acho que eu tô grávida. Eu falei, calma, não é assim não, não é tão rápido assim não. Ela falou, não, eu tô grávida. E aí a gente foi fazer o exame para ver se estava grávida e realmente estava grávida. Olha. Era o nosso primeiro milagre chegando, né? Ficou grávida do Davi. Com 1 ano e pouco que a gente tinha casado, ela ficou grávida do Davi. Glória então era a mais Deus. uma confirmação de que Deus tinha feito na nossa vida, né? Verdade. E Deus, quando faz algo, Ele faz por completo, né? Ele abençoa por completo. O milagre de cura dele foi por completo. Glória a Deus. Né? E depois do Davi, quanto tempo depois veio a outra bênção? 2 anos, menos de 2 anos, veio o Daniel. Olha. Então, o Daniel, outro milagre na nossa vida, né? E cada vez que eu fazia os exames para verificar como é que estava, toda vez que eu fazia exame, não dava mais nada. Não tem mais nenhum vestígio de câncer, nem nada. Né? Então, foi o Davi, veio, depois de 2 anos e pouco, veio o Daniel. Hoje o Davi tem 10 anos, o Daniel está com 8 anos. Né? São 2 preciosidades, 2 milagres na nossa vida, 2 bênçãos. E a gente está feliz demais. Glória a Deus. Isso. Cristiano, quando a gente
passa, quando o Senhor nos agracia com um presente tão grande quanto a vida, e quando Ele renova isso, não tem como você ficar longe da presença dEle, não tem como você se afastar. E aí eu creio que até por isso o Senhor te deu um ministério, né? Além da sua família, Ele te deu um ministério que inicialmente não era o seu trabalho, não era o seu ganha-pão, mas que hoje é dedicação exclusiva a Ele, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente de como nasceu esse outro ministério. Eu até falo que foram 2 ministérios, né? 2 ministérios. O primeiro, na verdade, a gente começou a trabalhar com casais na igreja, né? A gente fez um curso chamado Casados para Sempre, né? Com poucos meses de casado a gente fez esse curso, e o líder do curso me chamou para ser um líder em treinamento, para a gente treinar para ser líder de casais, para ministrar o curso. Olha. E aquilo já era uma coisa que não passava muito pela minha cabeça, porque eu achava, poxa, eu tenho pouco tempo de convertido, pouco tempo de casado, como que eu vou dar um curso para casais, né? Mas eu acho que esse era um grande propósito de Deus, né? Amém. Porque se o diabo queria destruir uma família, Deus já tinha um propósito para essa família, né? E o nosso propósito foi muito forte nessa área, a gente trabalhar com casais. Então, depois que a gente estava 1 ano em Belo Horizonte, nós mudamos para Sete Lagoas. Eu vim trabalhar aqui em Sete Lagoas um tempo depois. E aqui a gente começou a ministrar esse curso Casados para Sempre, né? Então, muitas famílias passaram por esse curso, muitos casais foram restaurados, né? Tinha até assim, interessante que às vezes estava eu lá na Chile, um casal novinho, com um filho pequenininho, chegava casais lá de 30 anos, 35 anos de casados, para fazerem o curso, né? E a gente pensava, meu Deus, o que eu posso doar para esse casal, né? Mas o que a gente podia doar era aquilo que a gente cria, né? Amém. Num Deus poderoso que restaura famílias, que restaura casamentos, que cura, né? E foi maravilhoso, porque durante esse tempo, uns 7 anos ministrando o curso, a gente fez muitas amizades, muitos casais, hoje estão nas igrejas aí ministrando o curso ou líder de casais nas igrejas, né? E isso foi maravilhoso. Glória a Deus. Um outro testemunho, um outro propósito é que a gente tinha um sonho também, né, de montar uma livraria. Então, a gente, depois que eu estava em Sete Lagoas, já estava um bom tempo trabalhando em banco, a gente abriu uma pequena livraria, né, a Livraria Mundo Gospel. Na verdade, ela começou numa mesa na nossa casa, onde a gente ministrava o curso. A gente começou a colocar ali alguns livros e bíblias, que no início era só encomenda das pessoas, porque eu ia muito a Belo Horizonte, então o pessoal, traz uma bíblia para mim, traz um CD para mim. Olha. Aí nós resolvemos falar, vamos trazer para vender. Aí colocamos, a Chile não estava trabalhando, ela começou ali dentro de casa mesmo a vender algumas bíblias, alguns CDs. E aí Deus pediu para a gente avançar mais. Aí a gente abriu uma loja no centro, no início uma loja bem pequena, num imóvel de 48 metros quadrados, né? Mas o Senhor sempre honrando, né? E eu continuando no banco, a Chile trabalhando, me ajudando na loja, com as crianças pequenas, mas era o propósito de Deus, né? Verdade. E hoje a gente depois tomou um passo de fé. Desse imóvel de 48 metros quadrados, a gente acabou indo só atravessou a rua, né? Quem já conhece a livraria sabe que é ali no centro, né? Na rua Senhor dos Passos, 206. E nós avançamos, mudamos para um imóvel bem maior, onde a gente investiu no imóvel, fez uma livraria com cafeteria. E tudo isso um propósito de Deus, né? Porque, igual você falou no início, não é para a gente só um comércio. É uma missão, é um chamado, né? A gente não está ali só para ganhar o nosso ganha-pão. Na verdade, o Senhor honra a gente, cuidando da nossa família através daquele lugar. Mas o que mais alegra o nosso coração é ver pessoas tendo acesso à Bíblia, a livros, né? A presentes cristãos, onde pode ser vidas e vidas são abençoadas através de presentes que são adquiridos E até ali. mais do que isso, porque aí agora eu falando enquanto cliente da livraria, quantas e quantas vezes eu já estive lá cheia de problemas, cheia de dúvida, quantas vezes eu já chorei lá na livraria, a Sheila sempre tinha uma palavra para mim, você também muitas vezes, as meninas também sempre tinham uma palavra para mim, e eu creio que isso não acontecia só comigo, acontece até hoje com muita gente, né? Então realmente é um ministério, né? Eu falo que lá é o nosso campo missionário, é um campo missionário, é onde a gente prega a palavra, onde a gente fala de Jesus para as pessoas, né? Acontecem muitas e muitas histórias, mas uma delas que eu achei interessante, uma vez entrou um rapaz de capacete lá dentro
E eu, a princípio, fiquei um pouco apreensivo, que eu achei que era um assalto. O cara entrou de uma vez com o capacete. E aí, de repente, ele tirou o capacete. Eu falei, o que eu posso te ajudar? Ele falou, não sei. Eu estava passando aqui desesperado e algo falou para mim entrar nesse lugar. Olha. Aí eu falei, não, já sei o que é. Vem aqui, vamos conversar. Aí começamos a conversar e ele, naquela hora, ele falou, olha, eu estava com vontade de tirar a minha vida. Eu queria ir para algum lugar, queria me jogar na frente de um caminhão, estou passando por N problemas e tal. E naquele momento eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a conversar com ele e chamei as nossas funcionários lá, os vendedores na loja, e nós oramos por ele. Então naquele momento aquele rapaz caiu de joelhos no chão e eu fiz um apelo para ele aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Glória a Deus. Né? Então a gente vê assim que é um propósito de Deus aquele lugar. Sim. Só isso já valeria a pena, não precisaria ter mais nada ali. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro para Deus, né? Então só de uma pessoa entrar ali e ter acontecido com ela já valeu a pena. É verdade. E são várias histórias de muitas pessoas que vão lá e que recebem uma palavra, a gente orienta com um livro, né? Às vezes a pessoa chega lá, eu estou passando por isso na minha vida, não sei o que eu faço. Não, eu tenho um livro aqui que pode te ajudar. Né? Então, isso é gratificante, Carol. Isso aí realmente é um sonho que Deus realizou e que a gente está caminhando, avançando nele. E muito ainda tem para vir, gente. Cristiano, eu queria te agradecer muito por ter participado com a gente. Você que está em casa, que ainda não conhece a Livraria Mundo do Gospel, dá uma passadinha lá. Tem gente que já está mais familiarizado com a internet, essas coisas. Você pode comprar pelo site também, que é uma loja virtual, né, Cristiano? O endereço é www.mundogospel.com.br. Visita lá, gente, que vocês vão ver a infinidade de produtos, infinidade de coisas que tem. E eu queria te agradecer muito mesmo por ter aceito o meu convite, Cristiano. E falar que esse espaço aqui é nosso, tá à sua disposição. Vou te esperar, Shirley, para contar o testemunho também, dessa parte do casamento. E muito obrigada mesmo. Amém, eu que agradeço, Carol. Deus abençoe você e esse programa, que seja realmente usado pelo Senhor para abençoar as vidas em Sete Lagoas e região. Amém. A gente volta rapidinho, daqui a pouquinho, com mais um quadro Eu Decido Ser Feliz.